A partir de agora, passamos a apresentar o programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Olá, tudo bem? Então, nós da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis estamos aqui na sua emissora para, a partir de agora, levar até você com muito carinho, com muito prazer, o nosso programa Cristo Vive, que é jornalismo na Santa e Amada Igreja. Eu, Paulo Amparo, e o nosso diretor espiritual e reitor do Seminário Maior Diocesano, o Padre Anevair José. Padre Anevair, olá, tudo bem com o senhor? Olá, Paulo. Olá, querido ouvinte. Salve Maria. Que bom chegar até você. Uma satisfação. Que Deus possa abençoar grandemente você, sua família, seu trabalho, seus propósitos, intenções, enfim, todas as realidades que estiver vivendo. É verdade. Padre, o que Deus preparou na liturgia para esse final de semana, já indo para o finalzinho desse mês de agosto, o mês vocacional? Paulo, nós temos no Evangelho deste domingo, 21º domingo do tempo comum, o capítulo 13 de São Lucas, dos versículos 22 a 30. Jesus está a caminho de Jerusalém. Alguém pergunta se é verdade que poucos se salvam. Jesus convida a fazer todo esforço possível para entrar pela porta estreita, porque muitos tentarão entrar e não conseguirão. E por que não conseguirão? O dono que entrar e fechar, como que entrando numa casa e fechando a porta, vai dizer: olha, afastem de mim todos vós que praticais a injustiça. Ou seja, aqueles que vivem no pecado, que realmente, infelizmente, recusaram a graça de Deus, infelizmente não conseguirão alcançar a salvação, não por falta do amor de Deus, da iniciativa de Deus, mas por falta mesmo de acolher esse amor, de acolher essa iniciativa de Deus que vem ao seu encontro. E por isso o Evangelho de hoje é um convite à santidade e a descobrir que esse alto, digamos assim, ideal de vida nos deve buscar, ajudar a cada vez mais buscar a comunhão com o Senhor, com os irmãos e irmãs, a vivência da nossa fé, para, vivendo com o Senhor agora, viver com Ele um dia eternamente no céu. Que legal, que assim seja, Padre. Agora vamos falar com o ministro provincial da Congregação do Santíssimo Nome de Jesus do Brasil, Frei Carlos Antônio. Eles que também tiveram um trabalho muito bonito na Diocese de Cristalândia, no Tocantins, porque de lá saiu agora um neo-sacerdote, o Padre Marco Aurélio. E na última segunda-feira encontramos o Frei Carlos ali na paróquia de São Pedro, São Paulo, em Anápolis, onde, olha só, amigo ouvinte, nós tivemos uma missa presidida por 6 neo-sacerdotes. Olha que graça! E o Frei Carlos Antônio fez questão de estar lá, porque também colaborou nesse processo formativo. No meio do povo. Frei Carlos Antônio, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, amigo. Paz e bem, que bom estarmos juntos. Minha saudação fraterna a todos. Frei Carlos, o senhor é o ministro provincial da província do Santíssimo Nome de Jesus. Estamos no mês de agosto, mês das vocações. O senhor tem uma visão ampla, geral, sobre essa realidade tão bonita e importante na vida da Santa Igreja. Hoje aqui, na paróquia de São Pedro e São Paulo, uma missa toda especial. Os 5 neo-sacerdotes foram ordenados na nossa diocese e o filho dessa comunidade, o Padre Marcos Aurélio. Paz e bem, olha, é um dia muito especial ter 6 sacerdotes. Ele trabalha em Cristalândia, mas é filho dessa comunidade. E eu hoje estou aqui, para mim, muita alegria, porque ele trabalhou comigo no tempo que ele saiu da diocese. Ele ficou comigo mais de ano como sacristão lá na Imaculada. Então é uma alegria estar aqui hoje, prestigiando esse momento tão importante. E vocação é isso, a gente tem que rezar muito pelas vocações, porque precisamos de sacerdote. A realidade que está também de Cristalândia é uma realidade bem desafiadora. Lá foi fundada pelos frades franciscanos, vai fazer 70 anos este ano. Então, assim, é muito importante que as vocações e rezar pelas vocações. O jovem que deseja ser frade, religioso, religiosa, aquele que procura viver a vocação, é isso.
é doação. Aqui, com esse número de sacerdote, é uma bênção, né? Para a igreja de Anápolis e para toda a igreja espalhada por todo o mundo. Vocação, um chamado e uma resposta. Então, que Deus continue chamando, né, muitas pessoas para servir nos seus diversos ministérios na igreja. Frei Carlos, nós fizemos um material com o padre Marco Aurélio. Ele enalteceu a importância da província do Santíssimo Nome de Jesus na realidade de Cristalândia, uma necessidade enorme da igreja. E a província esteve ali por muitos anos colaborando nesse trabalho de evangelização, da qual ele é um fruto. Sem dúvida, nós trabalhamos lá. Quando foi criada a Prelazia de Cristalândia, o primeiro bispo foi um frade norte-americano que criou toda aquela estrutura com a ajuda financeira dos Estados Unidos e também as irmãs franciscanas de Anaguén, que evangelizou bastante naquela região, né? Então acho que é importante, a gente está começando a colher os frutos de uma missão bem feita, de uma missão de dedicação, e sem dúvida lá o povo tem um espírito franciscano muito forte, né? Quase todo mundo na ordenação dele, eu estava vendo no canto do Frei Beraldo. Frei Beraldo é um ícone lá naquela igreja da Prelazia, né? Então é agradecer a Deus, né, a missão que os frades fizeram, e agora vamos colher o fruto, e o fruto é da igreja, não depende de mim nem de você, mas Deus vai colhendo os frutos que foi semeado com muito amor. E um dos bispos que passou lá na Diocese de Cristalândia foi sagrado bispo no hoje Santuário de Santana. Sem dúvida, a vida é muito interessante, essas coisas, né? As pessoas vão passando e a história vai continuando, a igreja é conduzida pelo Espírito Santo, então vamos continuar rezando pelas vocações e que Deus sempre abençoe e dê muitas vocações à Santa Igreja de Deus. Frei Carlos, a Santa Missa está quase começando, mas depois nós vamos falar na área educacional com o Colégio São Francisco, na área da saúde com a Santa Casa e nos meios de comunicação do qual nós estamos aqui. Motivos não faltam para falar da província, desse trabalho generoso para com essa realidade da qual estamos. Sem dúvida, são 82 anos de serviço à igreja e agora com o Santuário de Santana também a gente tem um marco diferenciado, né? A primeira igreja de Anápolis, a mãe de todas as igrejas, então é importante esse momento, é um marco realmente herdado que nós herdamos, nós temos uma obrigação muito grande, uma missão muito grande de conduzir tudo que foi feito, né? Paz e bem, até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Estamos apresentando programa Cristo Vive. Muito bem, o nosso muito obrigado ao ministro provincial, o Frei Carlos Antônio. E agora vamos ouvir o fruto desse trabalho, né? Um deles na Diocese ali de Cristalândia, que foi o neo-sacerdote agora, Padre Marco Aurélio. Gente que faz a igreja. Padre Marco Aurélio, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, amigo. Bom dia, queridos ouvintes, bom dia, Paulo, bom dia, Padre Anevair, bom dia a todos vocês, é uma grande alegria poder estar aqui falando com vocês, dando esse testemunho depois da graça que Deus me concedeu do sacerdócio. É verdade, uma grande graça. O senhor que foi coroinha, acólito, catequista, seminarista, aqui no nosso seminário maior diocesano, várias realidades, ministro ordinário da Comunhão Eucarística na paróquia de São Pedro, São Paulo, fruto desta comunidade, mas quis a providência divina, o senhor foi avançar os seus estudos na Diocese de Cristalândia. Justamente, em 2021 eu fui para a Diocese de Cristalândia, estado do Tocantins, uma diocese com uma realidade bem missionária, onde há escassez de sacerdotes, uma diocese muito extensa, de uma paróquia para outra, muita distância, né? Então, assim, os desafios da diocese são grandes. Distância, né? E a presença dos sacerdotes lá. E foi de fato o que me encantou nessa possibilidade de servir a Deus, servir ao povo de Deus, servir à igreja, naquela necessidade que eu já conhecia por ser, né, terra da minha mãe. Minha mãe é do Tocantins, da cidade de Pium, faz parte da diocese, então sempre tive contato com a Diocese de Cristalândia quando ia de férias, né, na casa dos meus avós, e sempre pude perceber aquela realidade missionária e a necessidade daquela diocese. Então, em 2021 fui acolhido na diocese, terminei meus estudos teológicos, fui ordenado diácono no dia 2 de fevereiro desse ano, e no último dia 15 de agosto, pela graça de Deus, fui ordenado sacerdote.
E o bispo diocesano já designou uma paróquia, né, aos meus cuidados, a paróquia Bom Jesus da Lapa, na cidade de Caseara, no Tocantins, já na divisa com o estado do Pará, ali na cidade banhada pelo rio Araguaia. É onde eu vou exercer meu ministério sacerdotal junto com aquele povo necessitado de atenção, de presença do pastor que precisa ter o cheiro das ovelhas. Então, é um ministério sacerdotal que não é por mérito meu, né? Não sou merecedor, sou simplesmente vaso de barro nas mãos de Deus, que é o oleiro, tenho consciência plena disso, mas também tenho total liberdade de assumir esse ministério. E da minha parte, peço a Deus sempre a graça da perseverança, de ser fiel até o fim, exercer assim como Ele quer, né, esse ministério. A exemplo da Virgem Maria, né, fazer tudo o que o Senhor disser. Programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Até, Marco Aurélio, assim, quando você era seminarista, colaborava aqui na nossa diocese, nas paróquias, às vezes a secretária entrava de férias, o padre logo pedia você pela confiança, pela sua sabedoria em conduzir os trabalhos na secretaria. Foi possível também perceber que durante essa formação no Tocantins, você fez questão também de ter algumas formações no estado de São Paulo, no Sul, para aprimorar mais ainda o conteúdo que já te era dado lá, para servir melhor o povo de Deus. Justamente, isso mesmo. Fiz a pós-graduação em governança eclesial em Florianópolis, na Faculdade Católica, pela diocese, né? O bispo enviou justamente confiando nisso. E eu sou muito grato, né? Toda essa minha formação acadêmica, parte da formação inicial, né, ao ministério, a diocese de Anápolis, né? Sou natural de Anápolis. Aqui fui seminarista menor por 3 anos, de 2010 a 2013. Fui seminarista propedeuta, filosofia. Depois pedi um tempo para reconhecer o chamado de Deus. E aí amadureci mais essa vontade de exercer a missão em terras mais distantes, onde de fato a necessidade de sacerdotes era muito maior do que na nossa diocese. Graças a Deus, nossa diocese é muito grata, enriquecida de vocações. Isso é muito bom, é dom de Deus, fruto da oração do povo. E então, exercer o ministério nessa diocese no Tocantins é para mim uma alegria, porque também a diocese de Cristalândia iniciou a sua história com a presença dos frades menores, provindos da província, né, do Santíssimo Nome de Jesus, aqui de Anápolis. Então a história da diocese de Cristalândia com a diocese de Anápolis, desde o início, já é de uma ligação muito forte. O primeiro bispo, Dom Jaime, era franciscano. O segundo bispo, Dom Olívio, foi ordenado bispo na paróquia Santuário de Santana, aqui em Anápolis. Então, para mim é uma alegria muito grande continuar lá, nesses passos desses homens que outrora saíram de Anápolis e foram fazer a missão lá. Hoje também, não mais em Anápolis, mas como filho de Anápolis, exerço a missão sacerdotal naquelas terras. Com certeza sou muito grato a Deus por tudo que a diocese me proporcionou. Até, né, o sacerdote Padre Marco Aurélio, nós estamos nesse mês vocacional, mês de agosto. É muito bom que as pessoas tenham noção do que você está falando, essa necessidade de sacerdote nas dioceses, como você falou lá, uma extensão muito grande, com poucos sacerdotes, digamos assim, uma dificuldade intensa da comunidade, da paróquia, de assistir as pessoas. E às vezes aqui as pessoas têm uma paróquia, uma capela, uma comunidade, a poucos quarteirões da sua casa e às vezes não dão o devido respeito. Justamente, né? Nesse mês o apelo maior da igreja é pela oração, rezemos pelas vocações, principalmente a vocação matrimonial, porque é dela que surgem as demais vocações. E no mundo de hoje nós vemos quanto as nossas famílias são atacadas, né? Rezemos também pelas vocações sacerdotais, porque de fato o sacerdote é o Cristo, bom pastor, na presença do povo. Posso partilhar brevemente uma das paróquias que fiz pastoral na diocese. Andávamos 140 quilômetros de estrada de chão para atender comunidades na zona rural, né? E chegávamos muitas vezes atrasados e o povo lá rezando o terço faminto. Eu ainda seminarista para rezar simplesmente a palavra de Deus. Nem era a Santa Missa, mas para aquele povo simples
que tinha uma vez por mês um encontro com Deus, aquela celebração da palavra era tudo. Então, assim, nossa igreja, meus irmãos e irmãs ouvintes que nos ouvem, nos escutam, nossa igreja ela necessita muito de vocações. Graças a Deus, Anápolis tem muitos padres, recentemente foram ordenados 5 neo-sacerdotes, mas realidades muito próximas a nós necessitam muito. A Arquidiocese de Goiânia está passando por uma falta de padres, lá na Diocese de Cristalândia também. Então rezemos pelos sacerdotes, pelas vocações, pela santidade da igreja, por todos aqueles que fazem parte desses ministérios ordenados, os religiosos, para que possamos responder ao chamado de Deus fazendo sempre aquilo que Ele nos pede. Estar próximo do povo com cheiro de ovelha. É verdade, até eu lembro que no primeiro grau da ordem, seu diaconato, graças a Deus, o pessoal aqui da São Pedro de São Paulo em Anápolis, conseguiram locar um ônibus, foram muito bem acolhidos por aquela comunidade, ficaram muito encantados e ficaram também admirados pelo carinho, do zelo das pessoas para com o Senhor. Agora nessa recente neo-sacerdote, segundo grau da ordem, eu pude acompanhar pelas redes sociais, pelo canal que você disponibilizou. A gente vê muitas pessoas emocionadas, a sua mãe, você altamente emocionado, porque sabia da beleza, da graça de Deus, que naquele momento Deus confiava em você. Eu te pergunto, o que é que passa na cabeça? A primeira catequista, o primeiro padre, o padre Eli sempre quando referia a você, sempre falou o meu seminarista, sempre encheu a boca quando você o auxiliava no altar, etc. O que é que passa por você, essas pessoas que de uma maneira ou outra te ajudaram, te somaram nesse discernimento da vocação e hoje você não é sacerdote da paróquia de Cristalândia no estado de Tocantins. Você é sacerdote da Santa Igreja no mundo inteiro. Como que é essa realidade? Programa Cristo Vive. Somente, Paulo, você toca num assunto muito importante. Eu sou, não por mérito meu, mas padre da igreja. Por isso é muito bonito ver que todo o processo da formação inicial não foi simplesmente feito por mim. Muitas pessoas estiveram rezando, intercedendo por mim. Aqui na minha paróquia de origem, São Pedro de São Paulo, também a paróquia Nossa Senhora Aparecida, na Alexandrina, Mas não só, Sempre várias e várias pessoas estiveram por trás. Se hoje estou onde estou como sacerdote, é porque Deus usou de pessoas para me formar como cristão, como ser humano. Eu sou muito grato por todos, pelos padres que na minha vida passaram. De modo especial, cito o Padre Oswaldo, o primeiro pároco, que como criança, ainda coroinha, tive contato. Padre Augusto, Padre Eli, tantos e tantos padres, Padre François, tantos padres que foram importantes no seu testemunho, na minha vida. E também vários e vários leigos e leigas, que me ajudaram a amar a fé, a amar mais o Senhor Jesus e me encantar por Ele, até ao ponto de segui-lo, Então, assim, a vocação sacerdotal não é nunca de uma única pessoa, é da igreja inteira. Então, Deus usa de todas as pessoas da igreja, das suas orações, dos seus cuidados, para fazer com que o seminarista e depois diácono, o sacerdote, seja de fato um outro Cristo, Tirado do meio do povo, colocado diante do povo, não como autoritarismo, mas como serviço, Porque o sacerdote é aquele que está no meio do povo, para servir, Aquele que nosso Senhor nos ensina. Então, de fato, é muito importante entender isso. Entender que a vocação surge do povo e o padre é feito para o povo justamente nesse sentido de doação, de entrega e de serviço. Neo-sacerdote Padre Marco Aurélio, muito obrigado por tirar essas palavras nesse mês importante da vida vocacional da igreja, o mês de agosto. E te pedimos para que possamos concluir que o Senhor nos dê a bênção, a nós aqui no estúdio, eu, Padre Anevair, mas também a todos os ouvintes que nos acompanham, a sua bênção neo-sacerdotal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Pai de bondade, abençoai e santificai esses vossos filhos e filhas que nos ouvem nesse momento. Que a sua bênção alcance os seus corações, que eles possam sempre vos servir e amar e fazer tudo como o Senhor nos pede, para que assim possamos alcançar a santidade. Nunca
desviando o olhar do amor que devemos sempre amar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso e Misericordioso desça sobre vós e permaneça para sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, que história bela, bonita. É assim quando se tem o chamado de Deus. Agora também vamos ouvir o neo-sacerdote, o Padre Marcos. Padre Marcos, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, amigo. Bom dia, Paulo Amparo, bom dia, Padre Nevair, bom dia, caros ouvintes. É uma alegria estar aqui com vocês, falando um pouquinho dessas primeiras experiências como neo-sacerdote. É verdade. Padre Marcos, parece que foi ontem o chamado, o primeiro catequista, pastoral vocacional, todo aquele ciclo da formação promovido pela Santa Igreja e, há poucos dias atrás, dias 16, vocês foram ordenados sacerdotes da Santa Igreja. O que passa no coração do neo-sacerdote Padre Marcos? É interessante chamar de padre porque a gente não acostumou com isso ainda, né? Então, tentando acostumar com a ideia que eu sou padre ainda. Eu acho que esse é o sentimento agora, de ver as maravilhas que Deus fez em mim. De ordenação foi um dia de muita graça, confesso que ele no começo estava muito anestesiado, mas depois da prostração, na hora da oração consecratória, da imposição das mãos, o coração ficou muito em paz, entendendo que Deus me chamava para aquilo, que realmente era o lugar que eu tinha esperado estar por muito tempo, e agora estava lá, né, entregando toda a minha vida e me consagrando agora como sacerdote. E qual é a primeira missão, o primeiro pedido da igreja, a primeira paróquia da nossa diocese para o senhor contribuir, somar com o administrador paroquial? Vou ficar em Anápolis mesmo, vou lá pro Bandeiras, Paróquia Divino Pai Eterno, ajudar o Padre Carlito, um grande amigo, foi meu professor de seminário também, no propedêutico, e estou indo para lá ajudar ele como vigário. Padre Marcos, muito obrigado por falar aos ouvintes do nosso programa. Uma grande alegria estar com vocês, Deus abençoe a todos. Programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Obrigado, Padre Marcos. Agora vamos ouvir o neo-sacerdote, o Padre Jean. Padre Jean, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, amigo. Bom dia, Paulo Amparo. Bom dia, Padre Nevair. Bom dia, caríssimos ouvintes. É uma alegria estar aqui com vocês. A alegria é toda nossa, falando com o neo-sacerdote, Padre Jean. Até originalmente, Padre Jean, o senhor é da região ali do Girassol, já quase nas divisas com a Diocese de Brasília, Lusiana, aquela região, o entorno de Brasília. Na verdade, eu sou da Diocese de Uruaçu. Nasci em Campo Norte, vim de lá para estudar em Anápolis, fazer faculdade e acabei entrando no seminário e aqui fiquei. E assim, a minha vocação, né, surgiu aqui e aqui floresceu. E em Girassol estou agora trabalhando como diácono, já fui designado para lá e agora serei vigário do Padre Tiago Henrique, nosso pároco lá na paróquia Nossa Senhora do Livramento em Girassol. Que legal. Padre Jean, como que é para o senhor, né, lembrar de todas as realidades do chamado vocacional, o seu sim, a adesão dos familiares, uma ou outra realização, até o cume que foi o dia da ordenação recentemente na Catedral do Senhor Bom Jesus? É uma história cheia de altos e baixos, né? Muitas coisas aconteceram. Antes de entrar para o seminário, eu fugia, mas Deus não me desistiu de mim. E assim, acabei resistindo, me rendendo a esse chamado tão lindo que é a vocação ao sacerdócio. E estou muito feliz nesses dias, 5 dias já de padre, celebrando, atendendo. Vejo quanto é bonito a vocação sacerdotal, quanto é gratificante ser padre. Estou dando glória a Deus neste momento, rendendo graças. Me arrependo de não ter ido antes, mas é tudo no tempo de Deus, e aqui estou. Até acho que Santo Agostinho, é tarde te conheci e tarde te amei. Mas aproveitando o Padre Jean, né, o sacerdote, estamos nesse mês vocacional da Santa Igreja. Às vezes, nesse momento, muitos jovens nos escutam pelas ondas da rádio, pela internet. Qual que é o conselho do senhor, neo-sacerdote, que às vezes tentava se desvencilhar desse chamado, mas viu que era um chamado muito forte porque Deus o queria? Qual que é a palavra que o senhor dá para os jovens que nos escutam nesse momento e às vezes tem essa inquietação dentro do seu coração, tanto na área masculina como na área feminina? Jovem que sente esse chamado, não tenhais medo. Coragem, Deus te chama. A vocação é isso, é um chamado de Deus, mas também é a sua resposta.
Deu sim a Deus, assim como Nossa Senhora deu seu Fiat. Padre Jean, neo-sacerdote da nossa diocese, muito obrigado por falar aos ouvintes do nosso programa e parabéns por essa nova comunidade, a comunidade do Girassol, da qual Deus confia os trabalhos do senhor juntamente com o pároco daquela região. Eu que agradeço, é uma alegria muito grande estar aqui, falar com vocês, e eu deixo meu abraço especialmente a esse povo que Deus me confiou, o povo de Girassol, mas também o povo de Edilândia e toda aquela região. Um abraço. Programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Obrigado, Padre Jean. Agora vamos ouvir o neo-sacerdote, Padre Mateus. Padre Mateus, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, amigo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Padre Anevaí. Bom dia, queridos ouvintes que nos acompanham. Que legal, Padre, senhor neo-sacerdote da Santa Igreja, no último dia 16, 5 novos sacerdotes pela graça de Deus. O que está passando nesses dias da ordenação para cá, ou antes até chegar na ordenação, no coração do Padre Mateus, neo-sacerdote? É um momento extraordinário, assim, tanto na minha vida como na dos meus irmãos. Nós estamos vivendo esse momento com muito júbilo, com muita alegria mesmo. Sonhávamos quando iria chegar esse dia em nossas vidas, né? Quando iríamos dar essa resposta definitiva ao Senhor no sacerdócio, e com alegria nós estamos experimentando. Eu testemunhei esses dias lá na missa no seminário que a sensação é de que Deus me preparou desde toda a eternidade para este momento, né? E me sinto completamente realizado em saber que estou fazendo a vontade de Deus, e saber que mesmo não sendo digno, Ele me chamou meus irmãos, para a gente juntos ser canal da misericórdia e da graça dele no mundo. E é uma alegria indescritível esse momento que estamos vivendo. Que legal, até Diácono Adeus, a gente sempre percebe a bondade de Deus. Praticamente o período que o senhor ficou com todo o diaconato, que é a paróquia Santíssima Trindade, a igreja, né, pede para o senhor continuar lá com o Padre Wilson, ou seja, o senhor já conhece um pouquinho da realidade, fica mais fácil, entre aspas, esse início do ministério sacerdotal do senhor naquela comunidade. Sim, com muita alegria fui designado pelo bispo, né, para continuar naquela comunidade, Paróquia Santíssima Trindade, que fui com um pouco de receio por causa dos desafios que lá se tinham, né, mas agora com a graça de Deus amo demais aquele povo, amo demais aquela comunidade, e agora eu vou continuar servindo lá, né, junto com o Padre Wilson, naquela igreja linda, maravilhosa, e que aproveito para convidar todos os ouvintes para um dia visitar a nossa igreja, a nossa Paróquia Santíssima Trindade, lá no Jandai. O Padre Paulo Henrique, graças a Deus, fez um excelente, um maravilhoso trabalho naquela comunidade, um lugar de pessoas humildes, simples, mas que doaram o seu tempo, doaram o seu trabalho e fizeram o que fizeram, né? Uma igreja, uma paróquia maravilhosa, e com a graça de Deus continua a minha missão lá naquela comunidade. Que legal. Neo-sacerdote Padre Mateus, o senhor é fruto da oração de tantos, do sim dos seus pais, etc, etc. Estamos nesse mês vocacional, um mês tão importante na vida da igreja, esse mês de agosto. O senhor, nós olhamos para o senhor, até a gente falávamos que antes de gravar, a alegria do senhor é contagiante, né? Porque o senhor serve o Senhor dos Senhores. O que o senhor diria aos jovens que nos escutam nesse momento, às vezes sente essa chamada, essa quietação, o que o senhor poderia falar para eles nesse mês vocacional? Eu diria, não tenham medo. Apesar de no começo e antes de dar essa resposta, eu tinha muito medo. E depois com a oração, com discernimento, com acompanhamento vocacional, Deus foi curando essa ferida no meu coração do medo, né? E consegui dar essa resposta. E digo aos jovens, né? Não tenham medo de responder ao chamado do Senhor. Como diz o Papa Bento XVI, o Senhor não nos tira nada, Ele nos dá tudo, né? E agora com muita alegria eu recebo esses 100 vezes mais que o Senhor prometeu para nós, com alegria no coração. Então não tenham medo de responder ao Senhor, vale a pena, vale a vida responder ao chamado de Cristo. Padre Mateus, neo-sacerdote, muito obrigado por falar nesse programa especial aos nossos amigos ouvintes. Amém, foi uma alegria poder partilhar esse momento com vocês, e peço, continuem rezando por nós, rezem pelas vocações, e como neo-sacerdote, como sacerdote eternamente, garanto as minhas orações ao povo de Deus. Deus abençoe. Estamos apresentando programa Cristo Vive. Obrigado, Padre Mateus. Agora, o Padre Célio, neo-sacerdote. Padre Célio, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, amigo. Bom dia, Paulo Paulo, obrigado pelo convite, para minha satisfação. Amém. Agora, né, padre, acostumado a falar diácono Célio,
Padre Célio, neo-sacerdote da nossa Santa Igreja. Como que está sendo esses primeiros dias pós-ordenação do senhor? Como está o coração do neo-sacerdote? Excelente pergunta, Paulo Amparo. É um mix de sentimentos, né? Eu costumo meditar esses dias e pensando o que é o sacerdócio na minha vida, né? E o que eu consigo responder é aquela fala de João Paulo II. O sacerdote é dom e mistério. Dom porque é pura graça de Deus para nossa vida, né? E mistério porque a gente não vai conseguir expressar tudo aquilo que é. Então tá sendo dias de grande alegria, de dedicação, de se consumir mesmo pelo Senhor. E a felicidade, o coração tá transbordando de alegria. É grande momento de graça para mim, para a igreja. E tá sendo um momento de graça, graças a Deus. E assim, a hora que o Padre Célio está dormindo ali, lembra do primeiro catequista, da primeira comunidade, os primeiros eventos, as pastorais, pastoral vocacional, admissão no seminário, percorrer todas aquelas etapas, aqueles períodos formativos que a Santa Igreja amada e amada propõe e chegar nesse momento. O que fica ali no coração do senhor com essas realidades? Com certeza. Na minha primeira missa mesmo lá em Girassol, eu agradeci as minhas catequistas, né? Porque graças a elas, que das 3, 2 estavam presentes na missa, agradecer essa semente que elas lançaram, né? Elas me iniciaram na vida cristã. Então, também no seminário, no dia de terça-feira, eu presidi a celebração lá e eu, muito emocionado, me lembrava, né? Às vezes sentava naquela cadeira do presidente, depois de limpar a sacristia, limpar a igreja e agora como padre. Então, é momento de graça, é dom e mistério. Muito feliz por isso tudo. Que legal. E é lógico, mês vocacional, mês de agosto, do qual estamos. O senhor é fruto da oração de tantos e desse sim ao chamado vocacional. O que o senhor diria para os jovens que nos escutam nesse momento? Maravilha. Eu sempre tive um apreço muito grande pelas vocações, né? Fui como seminarista promotor vocacional do ano de 2023. Então, a você que nos escuta neste momento, jovem, que sente essa inquietação no coração, não adianta fugir. Eu fugi muito do chamado de Deus. Namorei durante quase 5 anos, tentei fugir do chamado de Deus, mas hoje eu estou pleno, né? Um dia, numa missa vocacional, um padre falou, né? Quando a gente corresponde ao chamado de Deus, a gente corre somente o risco. Quer ser feliz. E hoje, eu posso dizer com toda firmeza, né? Eu sou feliz por ser padre. Então, não tenham medo, se arrisquem nessa jornada que é o chamado vocacional, que a gente só corre esse risco de ser feliz. Os desafios são muitos, mas as alegrias são muito maiores. Então, força, coragem, que Deus nos abençoe. Até eu lembrando aqui, o senhor falando nessas realidades, eu acho que ainda foi um prêmio, né, na parte de pastoral do senhor, ficar com o nosso bispo diocesano, Dom João Wilk, na residência episcopal durante um determinado período, colaborando com ele, auxiliando com ele. Também penso que foi um momento de grande aprendizagem nessa formação do senhor. Com certeza. Eu resumo depois da morte de Dom Dilmo, né, quando eu fui morar lá de fato com Dom João, após fazer pastoral com ele, de que eu cuidei e fui cuidado, né? Cuidei do nosso bispo com todo carinho, mas também fui cuidado. Eu sei que Deus preparou, ainda talvez não compreenda muito, mas Deus cuidou muito de mim nesses quase um ano que eu fiquei lá. Na verdade, 1 ano e 1 mês. Então eu resumiria com isso, né? Cuidei e fui cuidado por Deus. Então, para mim é uma grande graça ter ficado esse período com Dom João. E sou muito grato a ele que confiou essa missão a mim e também a Deus que vê nas minhas limitações, capacidades, esse cuidado com o nosso querido bispo Dom João. Padre Célio, neo-sacerdote da nossa Diocese de Anápolis, muito obrigado por partilhar essas palavras aos nossos amigos ouvintes. Maravilha, obrigado pelo convite, Paulo Paulo, e Deus abençoe todos os ouvintes. Programa Cristo Vive. Obrigado, neo-sacerdote Padre Célio. Agora, por fim, o neo-sacerdote Padre Iago. Padre Iago, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Paulo Amparo, bom dia, Padre Anevair, bom dia a todos os ouvintes que acompanham este programa de rádio. Amém. Padre Iago, antes de nós entrarmos nessa belíssima realidade, senhor neo-sacerdote da Santa Igreja, primeiramente queremos também te parabenizar pelo trabalho, pela preocupação com a comunicação católica na Santa Igreja, lá em Pirenópolis. Durante muito tempo que a igreja pediu para o senhor estar lá colaborando, o senhor também somou nas realidades da evangelização a comunicação. Sim, graças a Deus eu tive essa grande oportunidade de trabalhar na rádio comunitária
ali de Pirenópolis e poder ter um espaço para evangelização, para catequese, para oração também. Aproveitávamos esse momento para rezar o ofício da Imaculada. E foi uma grande oportunidade de levar o evangelho a tantos ouvintes. Que legal. Padre Iago, dia 16 parece que foi ontem, mas já tem pouquíssimos dias dessa ordenação, neo-sacerdote da Santa Igreja. Como que está o coração desse neo-sacerdote, Padre Iago? Bom, o coração está exultante de alegria, Paulo Amparo, porque é uma graça tão grande, algo que a gente não poderia jamais pedir para Deus e também não imaginaríamos nunca que receberíamos tão grande graça. Até digo a muitos amigos que eu sinto-me como um vaso de barro, mas com um tesouro precioso dentro. A minha pequenez, a minha fraqueza encontrou com a grandiosidade de Deus e agora é um tempo novo onde eu estou me descobrindo com Deus e com a graça que Ele me deu do sacerdócio, um caminho novo, uma missão que nos leva a uma direção que com toda certeza é o reino de Deus. Até eu lembro da região ali de Pirenópolis, são 2 paróquias, muitas comunidades, várias realidades naquela cidade histórica, centenária da nossa diocese. Mas tem aquela frase muito bonita, tu te tornas responsável por aquilo que cativas. O que eu quero dizer isso? Uma participação maciça do povo de Pirenópolis na ordenação do senhor e dos 4 outros irmãos neo-sacerdotes. Sim, Pirenópolis esteve na ordenação, na diaconal também, com muito carinho. Eles já sabiam da notícia que eu seria transferido para a catedral, levaram faixas mesmo assim, manifestando que estavam lá presentes, estavam me apoiando, com todo o carinho que sempre recebi daquela cidade, que vou levar para o coração, e porque faz parte da minha formação. Inclusive a minha primeira Santa Missa foi celebrada nas terras pirenopolinas, em um lar de idosos, porque eu vi esse chamado de Jesus, de estar ali com eles, os preferidos, e de fato passei eles primeiro na fila, eles que talvez seriam os últimos. Eles passaram na frente até mesmo da minha própria cidade, da Molândia, que sempre sonhei celebrar, é o meu lar, é o meu povo, mas acabou que esses idosos tiveram predileção porque Jesus os escolheu. É verdade. E ali, como o senhor disse aqui, já na conclusão ali da celebração da ordenação, o senhor foi anunciado para colaborar na paróquia das paróquias, na mãe de todas as paróquias, a Catedral do Senhor Bom Jesus. Esse já foi o primeiro pedido pós-ordenação de serviço do senhor nessa ajuda à igreja. Sim, a Catedral Bom Jesus, ela já faz parte da minha história formativa e passei ali como seminarista, fiz amizades, conheci as pessoas e agora retornar como sacerdote e servir aquele altar, a igreja mãe da diocese, é um privilégio. Eu me sinto lisonjeado. Sei que ali vou ter muito trabalho com as confissões, santas missas, também com outras responsabilidades que a diocese me pediu, mas será um grande desafio que eu com toda certeza quero assumir. Neo-sacerdote Padre Iago, muito obrigado por partilhar essas informações aos ouvintes do nosso programa. Eu que agradeço e que Deus abençoe a todos que acompanharam esse programa até aqui. Programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Obrigado ao neo-sacerdote Padre Iago. Padre, programa que só Deus mesmo para preparar. Padre, em um programa desse, Cristo Vive, 6 neo-sacerdotes falando. Que graça no âmbito vocacional para a Igreja Católica, Padre. De fato é muita graça, Paulo e querido ouvinte, porque Cristo vive através do ministério sacerdotal, O padre é para a Eucaristia é para o sacerdote, e nós vemos nestes irmãos que, configurados a Cristo, bom pastor e servo, através do seu ministério, vai continuando a apacentar o povo de Deus
na pessoa de Cristo Jesus. Isso para nós é uma grande alegria. A Diocese de Anápolis e, claro, a Diocese de Cristalândia, onde está o Padre Marco Aurélio, estão, sem dúvida, em festa, em ação de graças. E, para mim, de modo muito particular, digamos, uma exultação no espírito, como Maria, né? Porque eu participei diretamente do processo formativo de 5, né? Destes 5 neo-sacerdotes aqui da nossa Diocese de Anápolis, conheço bem cada um, suas histórias de vida, de certo modo suas famílias, também a sua caminhada vocacional, né? Sobretudo os anos que passamos juntos no seminário, pelo menos aí 7, quase 8 anos juntos, né? De caminhada. Isso para mim não tem preço, né? Neste momento, quando a gente ali participa da ordenação destes irmãos, agora irmãos no ministério presbiteral, a gente vê que vale a pena toda renúncia, todo sacrifício, toda entrega, né? Porque o objetivo do seminário é justamente, né, formar sacerdotes segundo o coração de Jesus. Ali, coração da diocese, imprimindo no coração de cada seminarista os sentimentos do coração de Cristo Jesus. Estou muito esperançoso, Paulo e querido irmão e irmã, você que nos acompanha, porque são jovens cheios de vida, né, que nos dão muita esperança também pelo seu sim generoso, homens de Deus, pessoas de fé e com muito desejo de amar, de servir, tem grande amor a Cristo, à igreja, que Deus possa abençoar grandemente a vida e o ministério deles, dar-lhes perseverança, né, porque claro, virão momentos também de dificuldade, assim como na nossa vida, mas que certamente tudo isso que estão vivendo agora de alegria, de graça, de júbilo, possa dar forças para que possam superar toda e qualquer dificuldade que possa advir. Padre, e o senhor falando aqui, a gente vê sim a beleza da obediência a Deus, à santa e amada igreja, aos seus documentos, a questão da hierarquia com os nossos bispos, toda essa realidade, jamais pular uma etapa do processo formativo, porque Deus garante a vitória, e a vitória foi nesse último dia 16, com a ordenação desses 5 sacerdotes, também a do Marco Aurélio lá em Cristalândia. E, padre, assim, também o exemplo dos padres do nosso clero, que reflete ali na sua vida, no seu dia a dia, mais do que as palavras, às vezes uma vocação no coração de um jovem, de uma outra realidade, e tudo isso acumula nessas graças. Padre, como é bom essa obediência, seguir ao que Deus propõe, porque realmente Deus dá todas essas graças. Com certeza, Paulo. E eu aqui afirmo, né, categoricamente que o nosso seminário, a nossa diocese prima muito pela vocação, pela formação sacerdotal. Desde Dom Manuel, que fundou nosso seminário lá em 1980, né, 19 de março, nosso seminário tem 45 anos, mais de 120 padres, agora mais de 125 padres foram ordenados, né, que passaram por nosso seminário. E graças a Deus, ao longo destes anos, nós temos e podemos vivenciar isso na diocese, muitos padres que estão entregando, doando a sua vida, buscando a vida de santidade. E claro, todos com também as dificuldades próprias que cada um pode ter, mas amando a Cristo, a igreja, se doando, buscando a salvação das almas, a glória de Deus. Isso para nós é muito edificante, né? E esse processo formativo ele foi passando, né, por reformulações ao longo dos anos, e o nosso seminário procurando acompanhar tudo isso que a igreja foi orientando. Hoje nós temos um projeto formativo dentro do nosso seminário, construído pela nossa equipe de formação nos biênios 2001 e 2002. Está ainda em experimento e logo será já revisado. Estamos só aguardando a publicação das novas diretrizes para a formação dos presbíteros na igreja no Brasil. E uma vez tendo esse documento, nós vamos estar reformulando também, aprimorando cada vez mais, né, com a experiência longa que o nosso seminário tem, o nosso processo formativo. Isso para nós é primacial, né? Primacial, porque não tem como a gente pensar a formação sacerdotal de modo amador. E nosso seminário reúne, graças a Deus, né, muitas condições para proporcionar aos nossos jovens uma formação sólida, uma formação integral, uma formação condizente com o que a igreja orienta, porque estamos em comunhão com aquilo que
A Santa Sé orienta a congregação para o clero. Estamos em comunhão com aquilo que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil aponta como diretrizes e, claro, aquilo que os nossos bispos nos orientam. Então, nessa sintonia, nessa sinfonia, nós vamos construindo este processo formativo e hoje, graças a Deus, colhendo frutos abundantes. É verdade. E dentro dessas realidades, entre no site do nosso seminário maior diocesano, vê lá o dia que você pode fazer uma visita, dialogar com o reitor que está aqui do meu lado, aqui no estúdio, conhecer melhor as realidades, ver a belíssima capela que tem lá, o dia que é aberto para a população, a participação das pessoas na Santa Missa. De repente você quer ser um benfeitor ali daquele seminário. Imagina quantos seminaristas, a despesa daquilo ali para a nossa cúria diocesana, para a nossa diocese, mas ela tem como prioridade, como o padre Anevair falou aqui, o seminário, a formação em todos os âmbitos daqueles seminaristas. Então, se lá tem arroz, feijão e salada, eles vão comer arroz, feijão e salada. Se só tem arroz, eles vão comer só arroz. Mas eles vivem dessa doação, dessas realidades das festas patronais nas paróquias. Então, seja um benfeitor, ou vá lá, conheça, de repente pegue o número da conta, passa a fazer esse propósito, você como coordenador de grupo, de movimento, de pastoral. Se você fez um bom negócio financeiramente, por que não dedicar uma partilha daquela realidade do lucro para o seminário? Fique à vontade. Eu lembro aqui, estamos na rádio também franciscana, é dando que se recebe. Não se esqueça disso. E também é sempre bom lembrar, não é modus operandi da diocese, do seminário, bater na porta da sua casa pedindo doação para o seminário. Isso não existe, ok? Entre nas redes sociais, procure o telefone do seminário, ligue lá e vê como você também pode ser um protagonista, pode ajudar. Imaginemos quantas pessoas ajudaram na formação desses neo-sacerdotes. Você também pode fazer parte a partir dos próximos. Por exemplo, dia 11 agora de outubro, teremos 3 ordenações diaconais. Você sabe quais são eles? Entre no site do seminário que você vai saber. E agora vamos ouvir Dom Agamenilton, que fez questão de travar a sua agenda e estar presente nesse grande dia de júbilo aqui para a Diocese, a ordenação de 5 novos sacerdotes. Entrevista com o Bispo. Dom Agamenilton, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, amigo. Bom dia, meu irmão, bom dia, rádio ouvintes. É uma alegria estar aqui na Diocese de Anápolis, aqui com essa igreja que participou da geração da igreja, onde hoje eu sou bispo, lá em Lusiânia. A minha saudação ao padre Anevair, coordenador e assistente da Pastoral da Comunicação, a Dom João Vilque, Dom Valdemar, meu abraço fraterno a todos vocês que nos ouvem. Essa alegria da ordenação hoje de 5 novos sacerdotes foram meus alunos. Então, a gratidão a Deus de também ter me dado o dom para ajudar a gerar novos sacerdotes. Louvado seja Deus por isso. Até, Dom Agamenilton, o senhor falando, o senhor ainda como padre Agamenilton, o tanto de palestras que o senhor deu na Diocese de Anápolis, o tanto que o senhor ajudou na formação, na construção das famílias dessa diocese. Dom recebido, dom repartido. Essa é a dinâmica. Então, nesse espírito de serviço e para ajudar os irmãos e irmãs que estão aqui na Diocese de Anápolis, então, por aqui passei. Como padre, dei aula aí para os seminaristas, e estou agora nessa nova missão aí na Diocese de Lusiânia. É isso que a gente queria falar. A igreja confia ao Senhor essa nova missão no Ministério Episcopal, a Diocese de Lusiânia, até então ex-diocese do nosso bispo coadjuntor. O Dom Valdemar é um grande amigo, grande irmão. Então faz em 10 dias que eu tomei posse. Então é uma novidade para mim e muito novo, porque lá as proporções em relação ao Rubiataba Mozalândia, onde eu era bispo, proporções assim imensas. Mas Deus me chamou, Deus me ajuda e está me ajudando a chegar, conhecer e ajudar esse povo a caminhar seguindo Jesus Cristo. Eu lembro que até na assembleia do regional da CNBB, o senhor falava para os nossos amigos ouvintes que em Rubiataba Mozalândia tinha mais cabeça de gado do que de ser humano. Agora me parece que é completamente diferente a realidade de Lusiânia. Exatamente. Lá, o que eu tinha de boi em Rubiataba e Mozalândia, em Lusiânia eu tenho de gente de carro. Sou bispo de gente de carro. Boi tem pouquinho.
Agora, Dom Agamenilton, dentro desse regional da CNBB, nesse mês vocacional, eu penso que é muito gratificante para os senhores bispos que compõem o nosso regional, no mês vocacional, 5 novas ordenações para a Santa e Amada Igreja. De fato, o Senhor cumpre a sua promessa, né? Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. O povo reza, a igreja reza, com humildade e confiança, e Deus responde, não abandona o seu povo. E aqui, então, para a Diocese de Anápolis, esses 5 sacerdotes que não deixam também de estarem abertos à igreja no mundo inteiro, mesmo estando vinculado a essa igreja particular de Anápolis. E no mês vocacional isso acontecer é confirmação para nós e dizer, continuemos rezando, continuemos promovendo as vocações, porque Deus continua chamando para a vida consagrada, para o sacerdócio, para o diaconato permanente, para a vida consagrada. Como leigos e leigas aí nas várias realidades da sociedade, do mundo, Deus continua chamando. E a nossa oração, a oração da igreja, dá força para que todos acolham e respondam com generosidade o chamado de Deus. Dom Agamenilton, bispo da Diocese de Lusiânia, muito obrigado por falar novamente aos nossos amigos ouvintes. Obrigado também essa oportunidade a todos. Concedo-vos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Estamos apresentando programa Cristo Vive. Muito bem, o nosso muito obrigado a Dom Agamenilton, sempre muito gentil. Eu lembrava que quando ele ainda era padre, deu muita formação aqui na nossa diocese, sobretudo no campo da pastoral familiar, e sempre eu entrevistava, sempre muito solícito, muito sábio nas palavras, realmente um sacerdote incrível. E agora, como bispo, dispensa comentários. Assumiu agora, há poucos dias, a diocese, né, do nosso bispo adjuntor, Dom Valdemar, diocese de Lusiânia, e com tão poucos dias de assumir lá, mas fez questão de travar a sua agenda e estar aqui. Padre, o senhor que sabe melhor, às vezes vê lá onde que eu não consigo enxergar, dentre tantas virtudes de Dom Agamenilton, foi professor de todos os que foram ordenados, mas também, padre, esse espírito dele de fraternidade com o ministério sacerdotal. É muito belo, padre. Com certeza é muito edificante para nós, como você salientou, ele tirou um espaço na agenda dele, na verdade ele reservou um tempo para vir participar da ordenação, né, destes que foram seus alunos. Agora, digamos, de algum modo também filhos, porque sacerdote participa do ministério do bispo, né? E é muito bonito a gente ver, como você também colocou, essa fraternidade no nosso regional, onde os bispos e os padres procuram viver de fato como irmãos, né? E é esta a lógica do Evangelho, aquilo que presenciamos nos primeiros cristãos. Tanto é que esse amor entre os irmãos atraíam os de fora. Veja como eles se amam. E no mundo de hoje, onde as pessoas estão tão isoladas, né? Conectadas, mas desconectadas, embora conectadas à internet, distantes, né, umas das outras, a gente vê como esse testemunho ele é, digamos assim, precioso, porque nos torna cada vez mais humanos, no nosso caso, cada vez mais de Deus, né, cada vez mais felizes e realizados na nossa vocação, no nosso ministério. É verdade, Santo Antônio já dizia que cessem as palavras e falem as obras, né? As palavras, né, comovem, mas os exemplos arrastam. E agora vamos ouvir o nosso bispo coadjutor, Dom Valdemar Pacini, que foi o grande presidente dessa celebração, dessas ordenações, e quem ordenou, né, os 5 neossacerdotes, sacerdotes da Santa e Amada Igreja. Entrevista com o Bispo. Dom Valdemar, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, amigo. Um bom dia, um grande abraço a todos. Especialmente eu quero saudar duplamente o Padre Nevair, né, pelo trabalho dele como diretor espiritual, na PASCOM, na Pastoral da Comunicação, e também como reitor do nosso seminário maior, que hoje oferece para a igreja 5 novos sacerdotes. É verdade, como os padres trabalham no acompanhamento dos diaconatos permanentes e na pastoral vocacional. Mas, Dom Valdemar, nesse mês vocacional, mês de agosto, nesse período das vocações, 5 novas ordenações, segundo grau da ordem.
sacerdócio aqui na nossa diocese. Como que é para o senhor, como bispo adjuntor, presenciar toda essa realidade nesse mês importantíssimo para a igreja, que é o mês das vocações? A chegada de cada sacerdote, a bem da verdade, em qualquer mês do ano, é sempre uma grande alegria para a igreja. Eu já ordenei sacerdotes em outras dioceses, no caminho que tenho vivido como bispo, e hoje, pela primeira vez, ordeno esses 5 novos sacerdotes desde a minha chegada para a diocese de Anápolis. Eu me alegro muito com Dom João, né? E ele comigo. Nós estamos unidos nessa missão episcopal e cada um deles se realiza, se abre um novo caminho, sabe como serão santificados pela graça de Deus. Quando os jovens se casam, eles sabem que é na família. Quando um jovem é ordenado sacerdote, ele sabe que o caminho de santificação, onde o batismo vai dar muito fruto, é vivendo na fidelidade à missão recebida, vivendo a sua vocação. Então nós estamos felizes por eles, pelas suas famílias, pelas comunidades que vão recebê-los e por toda a Diocese de Anápolis. Dom Valdemar, durante essa belíssima liturgia da ordenação, eu pensava que o primeiro catequista de cada neo-sacerdote, a gente vê os ciclos dentro da igreja, a importância deles, da formação, do sim, de tantas pastorais, de tantos que ajudam e, sobretudo, o exemplo do ministério sacerdotal para esses que foram ordenados. Como é importante, mais do que as palavras, a prática, a vivência, o exemplo. Como isso cativa os jovens. Nós somos sempre atraídos pelo testemunho. Isso não dispensam as palavras, né? Mas também há um toque interior da graça, né? Que acontece no segredo de cada um, né? Na sua juventude, às vezes num momento de oração, num momento de adoração, onde percebe que é Deus que está chamando, é Ele que está impulsionando a um caminho de serviço sacerdotal a muitos irmãos na igreja. Então, os testemunhos, as palavras, os encontros e o silêncio, a adoração, a escuta da voz de Deus no próprio coração se unem e aí vão gerando, né, as disposições, as convicções interiores e a capacidade de responder também, segundo o processo formativo na igreja. Dom Valdemar Pacini Dalbello, nosso bispo adjuntor, muito obrigado por falar aos ouvintes do nosso programa. Que Deus os abençoe e sejam muito felizes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa Cristo Vive. Jornalismo na Santa Igreja. O nosso muito obrigado ao nosso bispo coadjuntor, Dom Valdemar Pacini Dalbello. Padre, eu achei interessante que ele o saudou duplamente. Obrigado, Paulo. Obrigado, Dom Valdemar, pela dupla saudação. E se o senhor me saúda duplamente, eu teria que saudá-lo triplamente, quadruplamente, quintuplamente, né? Porque o bispo tem muitas outras atribuições, mas além da diocese, a presidência do Regional Centro-Oeste, participa de comissões da CNBB, enfim, e um homem que, graças a Deus, né, chega à nossa diocese como este pastor que a igreja confia o cuidado da nossa diocese e tão zeloso. A ordenação correu maravilhosamente bem, as palavras dele na homilia foram muito edificantes. Se você quiser conferir, acesse o YouTube da nossa diocese para que você possa acompanhar aquela pregação que é profundíssima, belíssima para os nossos neo-sacerdotes. Você vocacionado, que pensa em ser padre, quem sabe assista à ordenação, poderá te ajudar muito no seu discernimento. Acompanhe as palavras da pregação do bispo, quem sabe elas correspondam àquele anseio profundo do seu coração. E agradeço de coração a Dom Valdemar pela presidência desta celebração, né, da ordenação dos neo-sacerdotes, pelo carinho e cuidado com a formação. Ele começa agora a ir com mais regularidade no nosso seminário, quase que a cada 15 dias, estando com os nossos seminaristas, formadores. Isso tudo demonstra o grande amor que ele tem pela formação sacerdotal, por todos os sacerdotes, pela igreja. Estamos verdadeiramente edificados. Padre, também há de se ressaltar a presença dos leigos, grupos, movimentos pastorais, várias cidades que compõem a nossa diocese,
ali na catedral. É difícil a gente mensurar, mas para mim é uma das celebrações que mais tinham pessoas ali, né? A igreja estava lotadíssima, mezanine, tendas do lado externo completamente lotadas, com telões. Assim, uma participação muito bonita, muito expressiva dos leigos, se alegrando nesse momento de júbilo com a igreja, padre. De fato, uma multidão, né? E nós bendizemos a Deus e agradeço aos que estão nos ouvindo e que puderam participar. Muito obrigado pela sua presença. Quem não pôde, acompanhou pelas redes sociais, também muito obrigado. Olha, foi uma festa verdadeiramente única, ímpar. E nós vemos assim quanto esses neossacerdotes são bem acolhidos, também queridos, amados, né? E que todo esse amor, esse carinho possa fazê-los sempre se sentirem assim, amados, acolhidos, valorizados, né? E incentivados a prosseguirem firmes no seu sim generoso. É verdade. Padre, estamos indo para o finalzinho do programa, mas é sempre bom lembrar que não só esses neossacerdotes, como todos os padres do nosso clero, da igreja no mundo, é bom sempre lembrar, padre, eles não são um ser que caiu de outro planeta aqui. Eles são feitos de carne e osso, têm sentimentos, como o senhor disse no último programa. Geralmente tem um pai, uma mãe, tem um padrinho, tem famílias, tem uma outra situação. É sempre bom, padre, as pessoas rezarem por eles, para que continue reto nesse firme propósito de servir, amar a igreja e principalmente conduzir almas para Deus. Justamente, são muitos os digamos, personagens, né? As pessoas que participam do processo formativo da vida desses neossacerdotes, desde suas paróquias de origem, suas famílias, né? Os formadores, os próprios colegas, os professores, né? As paróquias onde fizeram pastoral, a própria diocese como um todo e a igreja, num sentido totalizante, né? E aí a gente vai vendo, né? Quanto amor envolvido. E também aquelas pessoas que ajudam, né, rezando pelas vocações. E aqui eu quero agradecer demais a você, querido ouvinte, que tem rezado pelas vocações. A ordenação destes 5 neossacerdotes aqui da diocese, do outro neossacerdote na diocese de Cristalândia, que é daqui de Anápolis e está lá, né, é resultado destas orações. Então, pensa com fervor e o Senhor há de enviar operários para a sua messe, porque a messe continua grande e os operários ainda são poucos, né? Mas também quero agradecer, Paulo e querido ouvinte, pela sua ajuda financeira, né? Às vezes as pessoas nos perguntam como ajudar o seminário. Olha, é muito simples, basta querer, porque de fato a formação presbiteral ela tem um gasto, um custo. A igreja envia todos os esforços para bancar tudo isso, mas é com doação, né? Com a generosidade do nosso povo. Então, muito obrigado a você que já devolve seu dízimo, uma porcentagem vai para a formação sacerdotal. Você que faz a sua oferta dominical, muito obrigado. Uma porcentagem vai para a formação sacerdotal. Você que trabalha nas quermesses, né? Nas festas aí na sua paróquia, na sua comunidade. Você que participa, muito obrigado, porque também uma porcentagem vai, né? E além disso, né, com tantas despesas que nós temos, gastos às vezes extraordinários, temos estruturas para manter, né, estudos para pagar, alimentar, né, todo o pessoal e todas as despesas advindas da formação. Se você quiser, pode ajudar doando material de limpeza, deixando na própria cúria, deixando no próprio seminário. Basta ligar, a gente procura, né, recolher também alimentos. Se você quiser fazer doação financeira, né, digamos, em dinheiro, fazer um Pix, etc., basta entrar em contato com os nossos canais, né, de comunicação. Você pode acessar o link, digamos, o direct, né, do nosso Instagram, Seminário ICM, né, e ali os responsáveis vão estar dando as informações para você. Você pode acessar o nosso site, lá também tem seminarioicm.com.br, né? Tem todas as informações do nosso seminário, também telefone, contato, WhatsApp, para que você possa fazer a sua doação. Afinal de contas, o Paulo sempre lembra, Paulo, e aqui eu quero lembrar o que você lembra, né? Que não é praxe do nosso seminário, da nossa diocese, e de casa em casa fazendo pedidos para o seminário, né? Não caia nesse golpe, tá certo?
e nós não temos esse costume. Por falar em WhatsApp, anote aí, você que quer fazer sua doação, quer entrar em contato conosco, quer agendar uma visita, quer conhecer o Seminário Diocesano de Anápolis, talvez você não conhece, né? Vai ser muito bem-vindo, muito bem acolhido na nossa casa. É o 99631-6513. Repetindo, 99631-6513. Muito obrigado de coração pela sua ajuda. É verdade, Padre. E assim, complementando dentro dessa linha, por exemplo, muitas pessoas que nos acompanham, por vontade e bondade de Deus, às vezes tem uma chácara de menor tamanho, de maior tamanho, né? Conhece algum parente, tem algum parente dentro da família que tem. Então, por exemplo, eu estou colhendo lá abóboras, eu tenho um bananal que está cheio de caixa de bananas, eu posso colher mandioca, eu posso colher isso. Tudo é bem-vindo no seminário. Tudo e qualquer tipo de doação é muito bem-vinda. Você pode doar, ligue lá antes, ou pode chegar, sempre tem alguém lá. Essas doações são bem-vindas. Até eu lembro aqui, Padre, até então o Padre Paulo Henrique era o nosso diretor espiritual, o senhor como reitor no seminário, o senhor partilhava que dentro, por exemplo, um dos principais objetivos do último arraiá do seminário, que graças a Deus a cada ano está se aumentando, agora já em 2 dias, louvado seja Deus por isso, o grande propósito que foi definido por os padres formadores, pela academia literária, era uma biblioteca lá no seminário, com acho que mais de 50 mil livros, 50 mil acervos. É lógico, ia ajudar muito mais na formação dos seminaristas, mas também vocês iam colocar à disposição da sociedade anapolina, se quisesse visitar, ler e, é lógico, aumentar os seus conhecimentos. Ou seja, uma nobre, uma reta intenção com a renda do último arraiá que vocês tiveram no Seminário Maior Diocesano. De fato, Paulo, o nosso seminário procura evoluir, crescer também nesse aspecto estrutural, logístico, e as prioridades estão mudando um pouco, porque tendo novas conversas com Dom Valdemar, com o Conselho Presbiteral, Conselho de Formação, nós vimos que, por hora, a questão da biblioteca pode aguardar um pouco, e nós vamos priorizar uma obra também, que está muito ali necessária no nosso seminário, que é a edificação do propedêutico. Então nós estamos refazendo projetos para poder readequar essas prioridades. E aí este acervo todo, nós vamos disponibilizá-lo também com acesso à sociedade, desde que a sociedade possa também cumprir os requisitos para isso, numa grande biblioteca que se tem próximo do seminário, bem pertinho, no Instituto Sapientiae, onde estudam os nossos seminaristas, os irmãos religiosos, enfim, tem curso de filosofia e teologia, e lá este acervo vai ser cedido, por tempo ainda indeterminado, mas com, digamos, um contrato entre a diocese e o instituto, tudo muito bem organizado, mas é um acervo que vai estar disponível. Ou seja, conseguimos uma solução para esta questão da biblioteca, mais imediata, e também até ampliando a acessibilidade a esse acervo, e nós vamos já ir para esta outra, digamos, prioridade, que é a edificação do propedêutico. Nós tivemos que revisar o projeto, pensávamos num projeto um pouco mais amplo, mas devido de fato aos custos muito onerosos hoje da construção civil, nós vamos ter que simplificá-lo, e com digamos assim, o acompanhamento de Dom Valdemar. Que legal. Padre Anevair José, estamos indo para o finalzinho do programa Cristo Vive, nessas realidades desse mês vocacional. Qual que é o recadinho básico do senhor para tantos que nos acompanham neste momento? Muito obrigado a você que tem rezado pelas vocações, e por favor continue rezando. Desejo a você uma semana de graças, de bênçãos, que Deus abençoe imensamente sua família, seu trabalho, seu estudo, seus propósitos, as suas preocupações, a sua saúde, e muito obrigado pela audiência. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E obrigado, Paulo. Amém. Programa Cristo Vive, um programa da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis. Com as graças de Deus, voltaremos na próxima semana. Paz e bem. Você ouviu o programa Cristo Vive, o jornalismo na Santa Igreja.